Nesse vídeo eu vou demonstrar um pouco como que funciona a parte de receitas dentro do sistema. A possibilidade de você cadastrar, né, gerenciar ali o seu receituário e fazer a parte de agendamento, produção desses itens, tá? O processo é bem simples, tá? Então aqui na parte de cadastro em receitas, vamos acessar aqui o módulo de cadastro de receitas e aqui a gente vai ter acesso então aí ao nosso receituário, né? Todas as receitas que estão cadastradas no sistema. Aqui para esse exemplo eu deixei duas receitas cadastradas, tá? De modo a gerar uma dependência entre elas aqui, né? Para você ver a possibilidade que dá para fazer ali dentro do sistema. Então eu vou abrir, por exemplo, essa receita de bolo de chocolate, né? Então eu tenho várias informações aqui, desde o nome da receita, modo de preparo, né? Porque isso aqui você consegue depois gerar uma impressão, tá? Principalmente se tiver troca de cozinheiro, né? E tudo mais. Você pode imprimir ali uma receita ali já personalizada ali de acordo com o que o pessoal está acostumado, tá? Pode definir grau de dificuldade, tempo de preparo, cor predominante, isso daqui é interessante, porque aí você quer montar um aparador ali, né, que não seja meio monocromático, então você consegue dar uma diversificada ali nas cores da receita também, tá? Mas o que mais importante aqui pra gente é a questão do rendimento dessa receita, tá? Percentual de fabricação que a gente pode adicionar em cima do valor de custo da receita e o produto final. Tá, então essa receita de bolo de chocolate aqui, o que ela vai gerar para mim, né? Quando eu executar a produção dessa receita, ela vai dar entrada neste item aqui, ó, que é o produto bolo de chocolate com cobertura, tá? Para esse exemplo aqui eu coloquei um adicional de 20%, tá? Mas não é obrigatório. Bom, vamos vir aqui então na nossa abinha de ingredientes e aqui eu tenho todos os itens necessários, tá, para elaboração dessa receita. Lembrando que essa receita então ela vai me render um bolo de chocolate, tá? Vale lembrar aqui que os valores, quantidades, preço de custo, né, são valores aleatórios ali, pode não fazer tanto sentido assim, tá? Mas é só para efeito de teste mesmo. Então aqui, ó, eu tenho cada ingrediente utilizado, né, para execução dessa receita, a quantidade que vai dentro dele, tá? E o custo que esse item tem sobre a minha receita, tá? De um bolo de chocolate com cobertura. Então aqui embaixo eu já tenho o custo da execução dessa receita ali com base no meu último custo, tá? Então o que seria esse último custo? Cada vez que eu executo uma compra, né, deste item, né, seja importando um XML ou executando uma nota de entrada de forma manual, ele vai armazenando e atualizando o custo, tá? Então hoje, por exemplo, eu tenho o custo do meu ovo, ou melhor, vamos pegar aqui, ó, do meu chocolate em pó, dentro dessa receita aqui, ó, de R$ 3,98, tá? Então se eu pegar aqui, ó, vamos abrir meu cadastro de produto. Deixa eu pegar aqui, chocolate em pó. Vamos direto pelo código que é mais rápido. Então, chocolate em pó, se eu clicar aqui em custo, então eu tenho o custo aqui do quilo de R$19,90, tá? Então, nesse momento que eu estou consultando a minha receita de bolo de chocolate, esse produto, né, chocolate em pó, ele tem aqui um custo de R$19,90. Se amanhã, por que eu estou falando isso, né? Se amanhã eu dou entrada, né, faço uma nova compra de chocolate, e aí dessa vez eu paguei R$22, por exemplo, no quilo de chocolate, eu não preciso me preocupar em atualizar esse custo por receita. Por quê? Basta eu dar entrada desse produto de chocolate a um novo custo e automaticamente todas as receitas, né, elas sofrem esse reajuste. Mas vale lembrar, elas sofrem o reajuste da receita, tá? Os produtos que você já executou, ele mantém o custo do momento da produção. A gente vai entender isso daqui já já. Então aqui eu tenho meu custo total dessa porção, tá? Então para eu poder executar essa receita bolo de chocolate, me custaria, né, R$22,27, tá? Eu tenho o preço de venda deste item aqui, ó, bolo de chocolate, no preço de R$35, então eu já tenho aqui uma diferença, né, que aí eu consigo também chegar em um CMV. Tenho o total de itens, né, o custo desses meus itens, e aí eu tenho o percentual de fabricação que eu defini aqui no caso de 20%, tá? Então isso daqui ele vai envolver também o meu custo final da receita, certo? Basicamente isso daqui seria o cadastro, né, e a configuração da minha receita. Vale só se atentar aqui a um detalhe, que além das minhas matérias-primas que eu tenho aqui para execução desse meu bolo de chocolate, eu fiz um esqueminha aqui que seria calda de chocolate, tá? Essa calda de chocolate eu estou usando 200 gramas, mas repara que essa calda de chocolate aqui, na verdade, ela é um produto no meu sistema que eu faço a produção dele, tá?
E aí eu posso referenciar esse produto, por exemplo, numa outra receita. Eu poderia fazer aqui melhor, tá? Eu poderia pegar todos esses ingredientes aqui, que seria a massa do meu bolo de chocolate, e criar um produto massa de chocolate, por exemplo, tá? E aí todos os bolos que forem confeitados, né, que vai com essa base da massa de chocolate, basta eu referenciar o produto massa de chocolate. Por que isso, tá? Isso facilita bastante conforme você vai ampliando o seu receituário. Então, a partir do momento que você tem vários bolos ali que leva massa de chocolate, né, você teria que lançar todos esses ingredientes. Dessa forma que eu falei, né, você lança só a base da massa de chocolate. E aí fica fácil também se você quiser fazer, por exemplo, um reajuste na receita, né? Vamos lá, o chocolate em pó aumentou bastante. Poxa, vamos diminuir um pouquinho aqui a quantidade de chocolate, né? Que não vai impactar tanto assim no sabor. E aí você mexe num único lugar só, você não precisa mexer em todas as receitas que você tem. Então é bacana você criar essas receitas, né, em pequenas partes. Da mesma forma que quando você vai fazer uma receita, você tem lá a parte da massa, né, e a parte da cobertura. Você pode dividir dessa forma, tá? Então aqui, ó, no meu produto calda de chocolate, se eu voltar aqui, ó, eu tenho uma receita, né, de calda de chocolate, que quando eu executar essa receita, ela vai dar entrada também no meu produto final aqui, ó, que é um produto calda de chocolate, tá? No caso, essa receita ela vai me render 1 kg dessa calda de chocolate, tá? Nesse aqui eu não coloquei percentual de fabricação não, tá? Se eu for aqui ingrediente, então eu tenho os ingredientes necessários para execução da calda de chocolate, tá? A calda de chocolate ela também tem um custo, né? O custo do quilo, tá? Só que como não é um produto de venda, ele vai ser um produto de preparo, né? Basicamente é um pré-preparo. O preço de venda aqui ele fica zerado, tá? Então ele não é calculado o CMV nessa situação. Bom, agora como que eu começo a utilizar, né, essas receitas aí para me ajudar no dia a dia? Vamos abrir aqui a nossa tela de produção. Aqui eu estou dando uma pincelada bem por cima, tá? Tem bastante detalhezinhos ali que eu tô meio que passando batido, mas vamos vir aqui na parte de cardápio. Eu tenho aqui a parte, perdão, estoque. Eu tenho aqui a parte de ordem de produção. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela aqui para a gente poder gravar. Beleza. Então aqui é onde eu vou gerenciar, né, todas as ordens de execução de produção de receitas, tá? A tela é bem simples, então vamos clicar aqui no botão de adicionar. E aí eu tenho aqui a opção de eu poder agendar uma receita, tá? Então vamos tentar agendar a nossa primeira receita que a gente criou lá, que é o bolo de chocolate. Então repara que ao lançar esse bolo de chocolate, ele já me traz todas as informações que eu previamente cadastrei. Então eu tenho aqui, ó, todos os ingredientes necessários para executar, né, a quantidade para executar unitária a receita, tá? A quantidade total que eu vou precisar e o quanto que eu tenho em estoque, tá? Repara aqui, ó, já vou entrar nesse detalhe, a calda de chocolate, meu estoque dela tá zerado, tá? E aí você tem o custo unitário e o custo total aqui para essa execução. O porquê que aqui a gente mostra, né, tanto a quantidade unitária quanto a quantidade total, tá? Você lembra lá que a gente agendou, na hora que a gente configurou, na verdade, essa receita de bolo de chocolate, o rendimento dela era de uma unidade de bolo de chocolate, tá? Inclusive aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que nessa telinha aqui eu não vou ter o produto final que ela vai gerar. Perdão, aqui ó, tem aqui. Então essa receita aqui ela vai me gerar o produto 71, né, que é o bolo de chocolate com cobertura, tá? Ele tem um preço de venda aqui de R$35. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, ó, a quantidade a produzir nossa, né, é de 1 unidade. Então essa receita ela rende 1, eu estou produzindo 1. Então basicamente vai ser igual aqui as marcações. Eu vou falar então que eu vou fazer a produção de 5 bolos de chocolate desse daqui. Então repare que automaticamente ele já reajusta, né, todas as quantidades e aqui a gente já começa a ter problema, porque a gente não tem estoque o suficiente para fazer isso daqui. Então ele já vai começar a bipar aqui para você, falando, ó, você quer produzir, mas você não tem estoque o suficiente para fazer essa produção. Então daqui você já consegue, por exemplo, gerar a parte de reposição de estoque, tá? Na verdade são as receitas de dependência. Então na hora que a gente clica aqui, ele já gira tudo pra gente, ó, você tem isso e precisa disso de estoque para poder produzir, tá? Vamos voltar aqui então para e a gente vai fazer o seguinte, ó. Essa receita aqui, repara que ela está em destaque, tá? Por que está diferente dos demais itens? Porque ela não é um produto em si que você compra, você dá entrada, é um produto que você precisa produzir. Nesse caso aqui, a gente pode clicar com o botão direito e agendar as dependências, tá?
Vamos só clicar em gravar primeiro aqui. Vou colocar os dados aqui de quem que é o colaborador que está agendando, a data do agendamento, né? Vamos deixar ela como não iniciada e vamos dar um agendar aqui. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir com o botão direito e vou dar um agendar dependências. Então tá vendo aqui, ó, que ele já me traz que eu preciso da calda de chocolate, tá? Então vamos marcar essa opçãozinha aqui para a gente poder agendar. Tem mais informações aqui da tela, tá? Mas a grosso modo é basicamente isso que a gente precisa fazer. E vou clicar aqui na opçãozinha de agendar. Pronto. Se eu voltar aqui para a tela anterior, vamos fechar isso aqui, ó. Ó, a princípio nada mudou, tá? Então eu tenho minhas duas receitas aqui, tanto a minha calda de chocolate quanto o meu bolo de chocolate, tá? Repara que as duas ela tá como não iniciada. Se eu voltar no meu bolo de chocolate, eu ainda continuo não tendo estoque aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos executar essa receita aqui. Então eu agendei ela, eu vou simplesmente vir aqui. Na hora que eu fiz o agendamento, eu poderia muito bem ter colocado que ela já estava executada, mas eu quero mostrar os passos passo a passo, tá? Eu vou vir aqui agora e vou falar que essa receita ela já foi finalizada, tá? E o rendimento dela real foi de 1. Por que rendimento real? Eu coloquei aqui, por exemplo, que eu queria produzir 1, tá? Mas na hora que foi feita a produção, principalmente, por exemplo, receitas que vai fermento, né? Dependendo do dia, pode dar uma diferença na quantidade produzida. Então você pode fazer o ajuste aqui se necessário, tá? E vou clicar sobre o botãozinho agendado aqui, ó. Ó, o produto final então terá seu estoque incrementado e os ingredientes terão seus estoques baixados. O que ele está falando aqui? Ele vai dar baixa de toda a matéria-prima e vai dar entrada então no nosso produto aqui, ó, que é o calda de chocolate. Ok, beleza. Então essa receita ela já foi executada. Vou fechar aqui, ó. Ela está como finalizada. A gente produziu uma quantidade, né, dessa calda de chocolate, ou seja, 1 kg dela. Se eu voltar no meu bolo de chocolate, repara agora que eu já tenho estoque disponível. Eu tenho estoque de 1 kg desse bolo de chocolate. Agora eu posso clicar aqui sobre a parte de agendamento. Vamos vir aqui, perdão, vamos finalizar ela primeiro, né? E agora vamos clicar sobre o agendamento e pronto. Então ele deu a saída, né, de todos esses ingredientes aqui e deu a entrada aqui do nosso produto bolo de chocolate, tá? No caso foi uma produção só. Então se a gente fechar aqui, ó, vamos vir aqui no nosso cadastro de produtos. Vamos limpar isso aqui. Acho que ele está com uma telinha por cima aberta aqui. Aí, beleza. Estava minimizado aqui que a minha tela está maior por causa da gravação. Então vamos pesquisar aqui o nosso bolo. Ó, então repara aqui, ó, que o nosso bolo de chocolate com cobertura, o estoque dele já ficou com 1, tá? Então ele já fez a produção de 1 aqui. Se eu vier na minha calda de chocolate, eu não tinha produzido 1 kg da calda de chocolate. Agora repara a minha calda de chocolate, ela está só com 0,800. Por quê? Por causa que o meu bolo de chocolate, que é o meu bolo de chocolate, perdão, na receita aqui, deixa eu voltar para a receita. O meu bolo de chocolate aqui, ele utiliza da calda de chocolate 200 gramas. Então na hora que eu executei essa receita, ele já deu baixa também daquele produto do estoque, tá? Eu sei que é bastante coisinha, tá? Mas vai muito além dessas informações que eu estou passando na parte de receituário, tá? A questão ali do agendamento e tudo mais, né? Tem aqueles procedimentos, por quê? Você pode meio que programar, né, ali o cardápio da semana, né? Ele já vai te dar ali os relatórios dos produtos que você precisa, o que você tem em estoque, a parte para você poder gerar a lista de compra, tá? Então ele é bem completinho essa parte aí. Além dessa parte de receituário, você também tem a parte de manipulação de produtos, né? Por exemplo, onde você compra, vamos supor ali que você produz espetinhos, né? Então você compra a alcatra peça, e aí você faz todo o tratamento dela, né? Limpa, faz o processamento, ou seja, você já pica a carne e monta os espetinhos. Então você pega a alcatra bruta e transforma ela em alcatras e espetinhos. Então você tem essa parte de manipulação de produto também dentro do sistema, tá? Bom, a grosso modo ali o que eu tinha que falar para referente a essa parte de receita seria isso daí.